pessoal, tudo certo? Aqui é o Thales. Vamos continuar as nossas aulas online, né? Então hoje a gente vai ter uma aula teórica. A gente vai entender como que formam os acordes, né? Porque assim, primeiro a gente aprende os acordes, né? Depois a gente vai tentar entender. Por que é importante entender? Quando a gente entende, vai ficar mais fácil da gente avançar, porque a formação de acordes, né, ela segue mais ou menos uma lógica, e aí a gente vai desenvolvendo essa lógica, a gente vai chegando em uma variedade maior de acordes, tal, tá? Então, se a gente entender mais ou menos como que formam os acordes, aí a gente consegue depois aprender coisas mais avançadas, né? Coisas mais complexas. Né? Consegue variar mais as coisas que a gente aprende. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o que a gente tem que saber, né? Vamos lembrar uma coisa. O nome do acorde é o nome de uma nota e maior ou menor, né? Então, Dó maior, Dó menor, Ré maior, Ré menor. Então, o que é isso? O nome do acorde, né? O nome da nota que dá nome ao acorde, né? No caso Ré ou Dó, por exemplo, é o que a gente chama de baixo ou tônica, né? Tônica do acorde. Então, por exemplo, o Dó maior, a minha nota mais grave, ou seja, a minha tônica, o baixo do acorde vai estar na nota Dó. E aí isso vale para o acorde maior ou menor. O acorde menor, a nota mais grave vai ser a nota Dó. Só que aí o que acontece? O acorde maior ou menor, ele sempre tem a mesma estrutura. Então, se a gente sabe montar o acorde, é só a gente mover todas as notas que a gente tem outros acordes, né? Então, por exemplo, por isso que os acordes com pestana facilitam bastante pra gente desenvolver os acordes, né? Porque, por exemplo, eu pego aqui um Dó maior, eu posso fazer o Dó maior com pestana, né? Seria o formato do Si, né? Ou uma casa pra frente. Então, se eu mantenho essa posição da minha mão em qualquer nota, eu tenho um acorde maior, certo? Então, seria mais ou menos essa ideia. O acorde maior ou menor vai ter uma certa estrutura, né? Uma relação aqui das notas. E aí eu falo o nome do acorde em função da nota grave. Então, Dó maior, Dó menor. Onde entrar a minha nota Dó, tá? Tanto que isso, uma observação interessante, é que assim, normalmente quando a gente está começando, a gente toca todas as cordas, né? Meio que por simplificação. O mais certo é a gente tocar a partir do baixo do acorde, olha só. Então, o baixo do Dó maior tá aqui na corda lá, então eu toco da corda lá para baixo. E essa daqui não. Então, por exemplo, se eu vou tocar o acorde de Ré, eu toco daqui para baixo. Essas duas de cima não, tá? Muitas vezes quando a gente está começando, a gente toca todas as cordas, tá? Aí conforme a gente vai entendendo como que funciona, a gente vai tocando as notas certas, né? Então seria a nota do baixo, do baixo do acorde, né? Baixo quer dizer grave, né? Então a nota mais grave. E aí a partir dela eu toco as cordas mais agudas, tá? Enfim, então a gente já entendeu a primeira parte, né? Então eu tenho o nome da nota. Agora outra coisa. O que é o maior e o menor, né? Então, de novo, vamos pegar o acorde com pestana para ficar mais fácil de entender. Então eu tenho o acorde maior e o acorde menor. Então eu tenho uma notinha aqui que muda, né? Olha só, percebe que as outras notas estão iguais. Então, Dó maior, Dó menor. Mudei uma notinha só. Tá? Essa nota, vamos tentar entender o que é ela. Então, quando a gente vai entender uma sequência de notas, né? Uma escala, um acorde, assim, a gente tem uma relação de notas. A gente pega uma nota como principal e vai contando as outras. Então, vamos ver, ó. Dó, primeira. Ré, segunda. Mi, terceira.
Dó, Ré, Mi. Fá, quarta. Sol, quinta. Lá, sexta. Si, sétima. Dó, oitava. Então, a oitava é quando repete, né? Então, eu tenho 7 notas e eu vou dando um número para cada um, tá? Então, olha só. Para quem já está acostumado a visualizar as notas, né? Isso vai ficar um pouquinho mais fácil de entender. Então, eu tenho aqui a nota Dó, aqui eu tenho a nota Mi, né? Que equivale a Mi solta aqui, né? Então, eu tenho a nota Mi e a nota Mi bemol. Então, Dó maior, Dó menor. Então, vamos ver que nota que é essa. Né? O número, né? No caso. O intervalo. Dó, Ré, Mi. Terça. Então, a minha nota que muda quando eu transformo um acorde maior em menor, ou o contrário, é a terça. Então, terça maior, acorde maior. Terça menor, acorde menor. Tá? Aí eu tenho a quinta. Então, essa nota aqui, né? Essa nota aqui que a gente não troca é o Sol. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos ver quais notas que a gente usou. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, sempre pulando de uma em uma, tá? Então, tônica, terça e quinta. Então, pensa assim, ó, é como se a gente tivesse uma sequência de notas e a gente fosse pegando uma sim, uma não. Uma sim, uma não. Uma sim, uma não. Então, Dó, Mi, Sol. Tá? Então, Dó maior, Dó menor. Então, o que eu fiz? Mudei a terça. A quinta ficou igual. Essa notinha aqui é a nota que repete, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, aqui eu tô tocando na oitava. Então, o que é o importante aqui? O mais importante da gente entender? A nota que troca de acorde, a nota que muda do acorde maior para o menor, chama terça. E aí a gente vai pegando uma nota sim, uma nota não, e a gente forma uma estrutura tônica, terça e quinta. Vamos pegar um outro acorde. Fá maior. Então vamos repetir a mesma lógica. Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, Fá, Lá, Dó. Percebeu? Ó, eu vou pegar de uma em uma. Fá, Sol, Lá. Sol não. Lá. Si, Dó. Si não. Então fica Fá, Lá, Dó. Beleza? Então eu peguei aqui e eu formei essa estrutura. Fá, Lá, Dó. Né? Fá, Lá, Dó. Aqui eu, no caso, assim, apesar de ter essa estrutura, né, tônica, terça e quinta, às vezes as notas mudam de ordem para ficar mais fácil da gente tocar, né? Então, no caso aqui, Fá, Dó, Fá de novo, Lá, né, que é a terça, Dó e Fá de novo. Então, aqui eu tenho Lá, Fá, Lá, Dó, no caso do acorde menor, e Fá, Lá bemol, Dó, no caso da terça menor, tá? Se a nota tiver sustenido e bemol no nome, a gente conta, assim, pra gente saber o intervalo, né, o número, a gente conta assim, Fá, Sol, Lá. Aí não importa se é sustenido ou bemol, vai continuar sendo uma terça. Aí pode ser uma terça maior ou uma terça menor, mas Fá, Sol, Lá bemol é uma terça, tá? Fá, Sol, Lá, Fá, Lá é uma terça, Fá, Lá bemol é uma terça também, só que no caso Lá bemol é uma terça menor, tá? Esse raciocínio do bemol e do sustenido confunde um pouco, tá? Mas aos poucos a gente vai pegando o jeito. Quem tiver acostumado a enxergar as notas, né? Quem já viu um pouco dessa parte, que já conseguiu entender um pouco dessa parte, fica mais fácil. Vamos pegar um outro acorde aqui pra gente ver. Ré menor. Então, Ré menor, vamos repetir o raciocínio. Então, tônica, terça e quinta, né? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Ré, Fá, Lá, né? Então, eu tenho 5 notas, né? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Tirei essas duas. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Certo? Tônica, terça e quinta, né? O 2 e o 4 eu não usei.
Né, que no caso é porque assim, se eu fosse usar, por exemplo, Ré e Mi junto, né, ou dá um som que choca, né, que fica tenso. Mas quando a gente faz essa coisa da terça, né, de pegar uma nota sim e uma nota não, aí soa harmonioso, né, olha só. Enfim, então Ré, Fá, Lá, né? Aí a terça é o Fá, então aqui eu tenho Fá menor, desculpa, Ré menor, né, com Fá natural, Ré maior com Fá sustenido. Certo? A gente pode fazer esse mesmo raciocínio em vários acordes. Tá? Conforme a gente for pegando o jeito, vai ficar mais fácil de aprender outras músicas, de aprender coisas mais complexas, né? Vamos pegar um outro exemplo aqui, Lá maior. Então, Lá, a minha terça aqui é o Dó sustenido, né? Então a gente já sabe que a nota que muda do maior para o menor chama terça. Então, olha só. Lá maior, Lá menor. Tá, então essa nota aqui que tá mudando é a terça. Então, Lá, Si, Dó. Então eu tenho, no caso do acorde maior, um Dó sustenido, no caso do acorde menor, um Dó natural, tá? Então aqui, ó, Si, Dó, Lá menor, Si, Dó, Dó sustenido, Lá maior. Então no caso do Lá maior, Lá, Dó sustenido, Mi, né? Tônica, terça e quinta, de novo. Então é basicamente esse o raciocínio, tá? A gente pode aplicar isso em outros acordes, né? É legal treinar primeiro nos acordes que não vai aparecer tanto sustenido e bemol, né? Que o raciocínio fica mais simples. Mas é basicamente isso, tá? E depois a gente vai desenvolver um pouco mais esse raciocínio. Mas conseguindo entender essa ideia da tônica, terça e quinta e de como a gente visualiza, né? Principalmente no formato da pestana, tá? Os acordes que a gente toca sem pestana, né? Por exemplo, o Dó, o Sol, é um pouco mais difícil de visualizar. Então, se a gente repetir esse exercício nesses acordes com pestana, fica mais fácil, tá? Então, é basicamente isso. Tendo essa ideia geral, a gente consegue depois desenvolver mais. Beleza? Então é isso aí.